Muito boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Sejamos gratos por tudo que nos acontece pela certeza. A gratidão vem da certeza de que tudo está exato, tudo está preciso, que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, que pela lei de atração, a vida traz para cada segundo, para cada relação, para cada situação, a experiência que nós mais necessitamos para o nosso aprendizado, para a nossa cura. É o nosso campo energético, antigamente chamado de aura, o que, quando desarmônico, e no nosso estágio todos temos um campo desarmônico, atrai outros campos também em desarmonia, porque desse entrechoque, dessa relação com pessoas que têm problemas semelhantes a nós, ocorre o espelhamento. Pela incapacidade de nós nos conhecermos, refletirmos sobre nós mesmos e nos transformarmos, pela facilidade que nós temos de olhar, criticar e acusar os outros, a vida nos traz outros que têm o mesmo problema que nós, para ocorrer a reflexão. Nós nos refletimos neles e eles se refletem em nós. Pode-se dizer que a vida assim faz como os cozinheiros, as cozinheiras, que afiam uma faca na outra. Uma mão lava a outra. Não é bonito isso? Muito saboroso, muito belo entender a lógica da vida. Mesmo que ainda uma pontinha superficialmente, é muito interessante. Vamos então para a nossa análise, continuando nossos estudos sobre os espíritos protetores, os anjos de guarda, os anjos guardiões. Há muitos nomes, todos para a mesma função, exercida para todos, já que Deus não deixa um único de seus filhos sem uma companhia, sem uma proteção, sem um conselheiro. Nunca estamos sós, nunca estamos abandonados pela vida. Fabuloso compreender, entender e agradecer por isso. Graças a Deus, graças aos nossos espíritos protetores. Hoje estamos no capítulo 9, na segunda parte de O Livro dos Espíritos. E hoje vamos abordar 3 questões, a começar pela 496. Sempre estudando o subitem anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 496. O espírito protetor que abandona seu protegido, que deixa seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Nós estamos acostumados a isso nos pseudo-afetos humanos. O ódio aqui na Terra é muitas vezes ao outro lado da moeda do que é chamado por nós de amor. A mudança de um polo para o outro é muito comum na Terra, de forma que muitas das relações odiosas surgiram de relações amorosas ou pseudo-amorosas, não é? E, por consequência, olhando os espíritos elevados
com os olhos de nós mesmos, espíritos bem menos elevados, perguntamos aqui, Kardec pergunta aqui por nós, ele é o intérprete das nossas dúvidas, se o espírito protetor que deixa seu protegido pode, não lhe fazendo mais o bem, lhe fazer o mal? E a resposta é: os bons espíritos nunca fazem o mal. Trazendo para a nossa comparação, o amor nunca se torna ódio. O verdadeiro amor não. E continuam os espíritos na resposta: aqueles que tomam o seu lugar é que fazem o mal. Então, se alguém que ama uma outra pessoa se afasta dessa outra pessoa porque, em respeito ao seu livre-arbítrio, a sua decisão de buscar companhias numa outra vibração, o mal que sobrevém àquela pessoa não é uma praga, não é uma vingança daquele amor, se é amor. Se é amor, jamais projetará vinganças, projetará ódios, mas será a própria pessoa a qual se afastou dele, em busca de relações menos elevadas, é que atrairá pensamentos, relações, situações, sentimentos mais densos. Nunca fruto do ódio. O ódio nunca será fruto do amor. Questão número 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? A resposta vem: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons espíritos. Mas se o protegido quiser, dará toda a força ao seu protetor. Percebam isso, destaquem esse aprendizado. É o protegido que escolhe a quem dará força. Se ele quiser, dará toda a força ao seu protetor. Pode ocorrer que o espírito protetor encontre em outro lugar alguém de boa vontade, também necessitando de ajuda, e assim aproveite a oportunidade para ajudá-lo, enquanto aguarda o retorno para junto do seu protegido. Ou seja, não há o abandono completo. Pode ocorrer o afastamento. Sim, inclusive para que o protegido, que sintoniza, que busca espíritos mais densos, mais sombrios, possa colher desse plantio, experimentar desse plantio e dessa colheita, para esgotar uma ilusão. Um filho adolescente, se começa a andar em más companhias, certamente seus pais vão alertá-lo, vão aconselhá-lo, mas se num arrobo de arrogância esse adolescente desprezar os conselhos, desprezar a própria companhia dos pais, pode ser que eles se vejam obrigados, já que bons pais sempre respeitarão em algum grau a autonomia dos filhos, pode ser necessário que ele se afaste, nunca completamente, nunca um rompimento, mas aguardando o tempo propício para voltar a atuar, para voltar a influenciar,
sem queimar por sua insistência, por uma diretividade indevida, o canal que precisa ser usado no tempo certo. Diz Jesus: não atireis pérolas aos porcos, orientando-nos a economizarmos, a respeitarmos, a aguardarmos o tempo de cada um, o tempo propício. O agricultor não lança sementes ao solo, exceto se aquele solo estiver preparado, adubado, se ele estiver hidratado, se ele estiver propício, na época propícia a receber a semente. Fora disso, será um desperdício que não terá como resultar em boa colheita. Não é por maldade, não é por abandono ao solo, mas é apenas aguardando o tempo propício. E assim é o bom Pai, e assim são nossos espíritos protetores. Saberão sempre em seu conhecimento, em sua sabedoria, aguardar o nosso tempo propício. Até porque fazem leituras muito mais profundas de nós mesmos do que de nós, do que a nossa leitura a respeito de nós mesmos. Eles veem a nossa aura, eles sentem a nossa vibração, eles leem nossos pensamentos, sabem dos nossos sentimentos, e assim tem uma condição muito grande de compreender o melhor momento de atuar. Fantástico, não é? Seria algo como um médico que só faz uma cirurgia depois de fazer inúmeros exames. E com esses exames, o médico sabe do nosso corpo muito mais do que nós e avalia o melhor momento para uma cirurgia. Não fará cirurgia, exceto se estiver convencido pelos exames que é chegado o melhor momento. Pois os amigos espirituais, os espíritos protetores, os anjos de guarda, têm esses recursos de fazer uma leitura do nosso momento, da nossa alma, da nossa energia e avaliar se é chegado o momento ou não de uma abordagem mais direta. Se não chegou, ele vai aguardar o nosso momento, o nosso amadurecimento. Questão número 498 e última de hoje. Kardec pergunta assim: quando o espírito protetor deixa o seu protegido, deixa que seu protegido se perca na vida, é porque não teve condições para lutar contra os espíritos maldosos? Será que o afastamento do espírito protetor vem em razão de uma derrota pela força dos espíritos maldosos? A resposta é não. Não é porque não possa lutar contra os espíritos maldosos, mas é porque não quer. E faz isso porque sabe que o seu protegido sairá das provas mais perfeito e mais instruído. Como uma mãe que deixa o filho receber uma agulhada no braço porque sabe que será vacina, sabe que o irá fortalecer. Um pai que deixa o filho sofrer um pouco na lição que não
que ele não prestou a devida atenção para aprender a se concentrar mais nas exposições do professor. Um educador que queira suprimir todo o sofrimento do seu filho, pelo menos nesse nosso estágio de evolução, do seu tutelado, do seu aluno, não poderá realmente educá-lo. No nosso estágio de evolução faz parte do crescimento. Não se pode aprender sem errar, não se pode crescer sem sofrer. Entretanto, continuam os espíritos na sua resposta. Sempre o ajuda, o espírito protetor sempre ajuda o seu protegido com os seus conselhos, sugerindo-lhe bons pensamentos, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência e o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder que possuem sobre os encarnados advém do fato destes não lhe oporem resistência. Ao contrário, entregarem-se a esse espírito de bom grado. Vejam o caso dos espíritos obsessores ligados ao alcoolismo. Eles não podem assediar e influenciar qualquer pessoa. Só podem influenciar aqueles que lhes dão sintonia, oferecendo para eles os mesmos planos, as mesmas afinidades, o mesmo padrão de fuga dos problemas pela ingestão de substâncias. São gêmeos de atitude perante a vida. A própria presença dos obsessores que lhe sugam as energias advindas do consumo da bebida são, sim, uma espécie de vampiros. Lhe dá prazer, porque ele bebe mais, ele sente mais intensamente o que ele busca na bebida, porque está sentindo em dobro. Por que a luz permite isso? Porque muitas vezes nós somos como o pêndulo. O pêndulo não vai sozinho, não inverte seu movimento sozinho. Ele precisa ir até o ponto extremo para depois, chegado nesse ponto extremo, iniciar uma trajetória de volta. E só indo aos extremos, ele poderá, num certo momento, encontrar o caminho do meio, o ponto de equilíbrio. Assim é que aquele que quer atravessar um rio precisa considerar o movimento das águas, que aquele que quer navegar precisa considerar o movimento dos ventos, que aquele que quer ajudar precisa considerar o movimento próprio do protegido, do ajudado. Não é? A respeito disso, há uma história saborosa que vale aqui relembrar. A história que nós adicionamos alguma coisa vinda da nossa imaginação. Seria algo como um repórter ocidental, orgulhoso de sua cultura, de sua ciência, entrevistando um pajé, um líder espiritual indígena, um xamã. Muito presunçoso, muito arrogante, imaginou fazer ao pajé uma pergunta tão complexa que mesmo a média das pessoas da sua cultura não soubesse responder. Queria ele
afirmar a supremacia da sua cultura sobre a cultura indígena. E perguntou ao pajé: na sua cultura, como vocês veem a trajetória espiritual, os desafios da trajetória espiritual da criatura? Deve ter dado um silêncio como esse, no qual o entrevistador antegozava a derrota do pajé. Mas, para sua surpresa, ele começou a falar e disse assim: na minha cultura, nós vemos o processo de expansão da criatura. Só isso já deixou o entrevistador pasmo. Nós temos certeza que a criatura, no seu processo de expansão, é como se possuísse 2 lobos dentro dela. Um lobo carinhoso, educado, obediente, e o outro raivoso, imprevisível, agressivo. E o entrevistador já estava desafiado por essa imagem e começou a se ver dentro de si os 2 lobos brigando um com o outro, dilacerando as suas entranhas, sem saber lidar com aquela figura. Perguntou novamente, já apavorado, ao líder indígena, ao pajé, ao xamã: qual dos 2 vai prevalecer? E o xamã, olhando em seus olhos, já com um sorriso no rosto, olhou para o seu interlocutor como quem diz: calma, vai prevalecer aquele que você alimentar. Essa figura serve exemplarmente para nós. Paulo diz que nós temos sempre uma multidão de testemunhas, quer dizer que todos nós, o tempo todo, somos rádios ligados, cujas antenas podem captar diversas ondas que estão no chamado éter. E o que determina qual onda de rádio cada receptor vai coletar e exprimir, amplificar, é o que? A sintonia. Nós somos assim. Estamos cercados de muitas influências, como as ondas de rádio, como simbolicamente os 2 lobos. Podemos, como aparelho de rádio, oferecer sintonia para uma rádio com músicas ruins, com notícias violentas, enquanto também podemos oferecer sintonia para uma rádio com músicas elevadas e notícias boas. Como também podemos ficar no chiado. Depende da nossa sintonia. Não é assim? Depende de qual dos lobos nós vamos alimentar. Ou seja, quem nós temos atraído para as nossas vidas? Que presenças espirituais nós temos atraído para as nossas vidas? Que nutrição nós temos oferecido para essas presenças? Eles se nutrem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Qual o padrão vibracional prevalecente, dominante nos seus pensamentos e nos seus sentimentos?
O que você faz quando percebe que a vibração baixa? Você tem recursos para elevá-la? Em primeiro lugar, você percebe quando elas baixam e depois você tem recursos para elevá-las? Vigiar e orar é a fabulosa receita. É isso que vai fazer você nutrir, captar as melhores influências para cada momento de sua vida. Autopercepção constante, autoobservação permanente. É assim que a gente pode traduzir o vigiar, tão enfatizado por Jesus. E, consequentemente, sempre que virmos que a nossa vibração caiu, buscar formas de elevá-las, que não são só as orações formais ensinadas pelas religiões, nem os mantras, nem os rituais meramente exteriores, mas será a oração tudo aquilo que elevar efetivamente nossa vibração. Que às vezes quase ninguém pode perceber, assim como músicas, danças elevadas, filmes de animais que nos alegrem a alma, contatos com a natureza, abraçar árvores, tomar banho, respirar conscientemente. Tudo isso será oração, mas especialmente praticar o bem com plantas, animais, seres humanos, espíritos. Cada vez que nós praticamos o bem, funciona como uma oração, nos eleva a vibração. Como diz a música, fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas. Saibamos disso. Nossos espíritos protetores estão sempre ao alcance de uma boa vibração, de uma boa sintonia. Saibamos perceber as nossas más vibrações e atuemos imediatamente elevando essas vibrações. Um rol de meios, de técnicas de elevar as vibrações precisa ser dominado por cada um de nós. Tenhamos no celular vídeos de crianças sorrindo, brincando, de animais que mexam com os nossos afetos, a nossa alma. Filmes de flores desabrochando, de cachoeiras fabulosas, de estrelas. Tudo isso, tudo que for inspirador, tudo que elevar a nossa vibração deve estar no nosso celular. Músicas, danças inspiradoras e orações também, figuras de pessoas, de individualidades que nos elevem, Jesus, Maria, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa. Precisamos ter tudo isso à mão, porque essas ferramentas são necessárias. E conseguindo uma básica elevação na vibração, estaremos ao alcance sempre dos nossos espíritos protetores, a quem devemos nos dirigir, como quem se dirige, um netinho se dirige à sua avó, como uma criança se dirige a seu pai. Porque eles são nossos avós e nossos pais muito queridos, tão queridos que se dedicaram a estar conosco, a nos amparar, a nos encorajar, a nos aliviar das nossas dores por toda uma vida. Graças a Deus que assim seja sempre. Muito prazer estar com todas as amigas, todos os amigos. Noêmia Félix, vibração aos desencarnados que estão em sua alma.
vibrações aos encarnados com o qual ela tem afinidade, Gugu Souza. Nossa gratidão à sua presença aqui também, Gugu. Marco Aurélio Trindade. Há sempre muito que aprender realmente. Rosa Nepomuceno, Jerusa Mendes, Andréa Santos, Domingo Natalo, Inir Cajazeira, Adelaide Dias, André Salvatore. Muito boa noite para todos. E que nós todos juntos possamos derramar nossas melhores luzes, vindas da natureza, passando pelos nossos corações, recebendo as luzes dos amigos do alto, multiplicando-se assim e transbordando por toda a humanidade da Terra, para que toda a humanidade da Terra receba um perfume, um alívio, uma luz, e assim se abra a mais perfume, a mais carinho, a mais luz. Que assim seja. Amanhã continuaremos a estudar sobre os anjos protetores, os anjos da guarda, os espíritos amigos. Venha conosco, transborde, compartilhe, continuemos a aprender sobre esse recurso fundamental dado por Deus a cada um de nós. Paz e bem, e até amanhã.